Olá, bem-vindos a mais um Educação e Liberdade, o programa de educação e cultura do site Curadoria Ilst, uma parceria do Instituto Hilda Ilst e do portal A Cidade On. Hoje, eu, Renato Musa e Amanda Pancieira vamos receber aqui a Alice Possani, fundadora do grupo Matula de Teatro e professora de artes cênicas da Unicamp. Fala aí, Amanda. Boa noite, Renato. Boa noite, Alice. Tudo bem? Olá, tudo bom? Primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. E acho que, primeiramente, queria conversar um pouquinho com você sobre a sua experiência com artes cênicas em uma abordagem educacional. A gente, conhecendo um pouquinho o trabalho do Matula, já vi algumas ações, alguns materiais que vocês têm sobre isso. Como que as artes cênicas, o teatro, pode ser uma metodologia pedagógica diferente? Como que essa linguagem pode ser introjetada como uma forma de construção de conhecimento? E sei que você tem uma vasta história, uma vasta experiência com isso. Uhum. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí ouvindo a gente, né? Obrigada a vocês pelo convite de estar aqui, é uma alegria conversar sobre educação, sobre arte, sobre cultura, sobretudo nos tempos atuais, né? Acho que a arte é fundamental, aí a arte e a educação, para nossa ampliação de horizontes, que nesse momento estão super estreitos, então é uma alegria poder fazer essa conversa. Bom, arte e educação é um tema super grande, né? A gente tem muitas conversas possíveis entre esses campos do conhecimento, entre essas experiências. Vou falar um pouquinho primeiro, né, nessa primeira parte da conversa, de um ponto de vista que é das experiências do Matula Teatro. Então, são experiências artístico-pedagógicas que estão num campo da educação não formal ou da educação informal, né? Então a gente não está falando aqui do ambiente da escola, embora tenham parcerias com o ambiente escolar, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então esse é o nosso recorte, né? O Matula é um grupo de teatro, uma companhia que faz espetáculos, circulações de espetáculos, e a gente tem uma característica desde o início dos trabalhos do Matula, lá no ano 2000, né? Estamos completando 20 anos agora, em 2020, em que toda a nossa trajetória ela é muito mesclada, esses campos da arte e educação são muito juntos, né? Então a gente tem desde espetáculos que foram criados, né, que a dramaturgia do espetáculo foi criada a partir de um trabalho e do convívio, por exemplo, com população de rua de Campinas, com mulheres que vivem em assentamentos rurais, com famílias de pequenos circos, com refugiados saharauis, né, uma experiência na Argélia, na Itália, fora do país. Então, tem uma perspectiva de criação do teatro que se dá justamente a partir do convívio, do encontro com comunidades, com grupos, e que esse encontro, esse convívio vai se dando por meio de atividades com caráter artístico-pedagógico. Tem um outro aspecto do nosso trabalho, que aí a gente cria os espetáculos de outra maneira. Tem uma linha grande de conversa com a literatura, né? Não é à toa que a gente está aqui, tem uma parceria muito forte com o Instituto Hilda Hilst. A obra da Hilda é uma inspiração para vários dos nossos trabalhos, né? Que a gente trabalha a partir da obra dela, com a obra dela. E aí são situações em que, sobretudo nos momentos de circulação desses espetáculos, a gente sempre inclui nesse projeto de circulação outras atividades para além do espetáculo. Então é um debate depois do espetáculo, é uma oficina a partir de um tema transversal. Essas oficinas são oferecidas em escolas formais, às vezes para um grupo de EJA, a gente já trabalhou, às vezes em casas de cultura, espaços culturais abertos à comunidade. Então, são uma série de atividades que, além do espetáculo, né, que a gente vai levando junto com o espetáculo, às vezes uma exposição de fotos que está lá na entrada, né, do trabalho. E são atividades que vão
que complementar não é uma palavra boa, né? Mas eu acho que são palavras que conseguem ampliar as possibilidades de leitura daquela obra, que conseguem ampliar os pontos de contato possíveis entre o público e a obra, na medida em que aquele público vai aprendendo um pouco do processo de criação, num debate, como é que se faz teatro. Aí você assiste teatro diferente depois que você fez um pouquinho de teatro numa oficina. Conhecer a obra da Hilda, né, de uma maneira um pouco mais ampla, e depois ir assistir um espetáculo, ouvir um poema dela, é diferente. Então, essas atividades que vão além do espetáculo, acho que essa é uma boa maneira de pensar, né? Elas ampliam as possibilidades de contato afetivo, de leitura do público com aquela obra, com aquele espetáculo artístico, né? Isso bem de maneira geral. De repente integra um pouco a linguagem do teatro à vida das pessoas, né? Que as pessoas tendem a olhar a arte em geral e o teatro como uma coisa de fora, né? Olha, isso aqui quando eu tenho um momento de lazer, eu vou assistir. E às vezes não é, né? Faz parte da vida das pessoas, né? Se ainda isso, Musa, eu acho que a gente ainda está um pouco atrás, sabe? Eu tenho um momento de lazer, eu vou ver o teatro. Eu acho que aí a gente já estaria num cenário melhor do que o que a gente tem hoje. Né? O teatro ele não faz muito parte, o ir ao teatro não faz muito parte das perspectivas assim de lazer da maior parte da nossa população, né? Então essas atividades que vão levar essas outras atividades para além do teatro, mas que estão dialogando, né, com o teatro, e vai para essa escola, para o EJA, convida para fazer uma oficina, participar de uma vivência, ou a gente tem alguns trabalhos também que são na rua, né? Quando a gente da obra da Hilda, por exemplo, tem o Passagens, que é um que a gente faz na rua. Então, os poemas da Hilda estão sendo ditos para as pessoas na rua, né? São maneiras da gente tentar aproximar um pouco mais essa experiência artística do cotidiano, né? Das pessoas, como você disse. É muito bacana como essa construção até da abordagem do teatro e de aproximar o teatro da população, ela necessariamente vocês entenderam que ela tinha que ir para além do espetáculo, né? Então, essa população na rua que estava passando enquanto vocês estavam apresentando passagens, por exemplo, ou mesmo as oficinas que eram feitas na escola mostram como o teatro ele é uma forma de comunicação, ele é uma forma de linguagem e que não necessariamente precisa estar interligado com a educação formal, com a poesia a escrita, a letrada. Existem outras formas de você se expressar para além do reduto que é passado dentro da educação formal. E o teatro traz muito isso, né? Uma linguagem completamente autônoma e não necessariamente dependente do ensino letrado. Eu gosto muito da experiência que você trouxe com o EJA, sobre a construção de poemas com educandos que não eram letrados. E como isso não é um problema no universo do teatro. Está tudo bem eles não saberem escrever os poemas, eles vão construir em outras linguagens. Uhum. Essa experiência que a Amanda trouxe, né, era de um projeto que a gente faz, esses combos que a gente faz, né, que a gente faz um monte de coisa no mesmo projeto, em torno da obra da Hilda, a gente chama esse combo, digamos assim, que a gente já fez em algumas cidades, em algumas instituições, em parceria, a gente chama de o feminino, o verso e a cena. Então, a gente tratar questões do universo feminino, de uma escrita feminina, o verso, né, a literatura, então levando a literatura da Hilda e às vezes na oficina outros textos de outras escritoras também, que é com um elenco feminino. Então, todas as atividades são atravessadas por esses três temas, né, o teatro, né, a cena, o verso, a palavra e o feminino. E aí é muito bacana, né? Com algumas experiências com EJA a gente já teve uma, né, que é essa especial que você citou, que era de uma oficina de escrita literária, de escrita criativa, que a gente foi fazer com EJA.
E era um EJA que estava bem no início, né? Então, a pessoa da cidade com quem a gente estava entrando em contato frisava o tempo todo, olha, eles não sabem ler, mas a oficina de escrita, eles não sabem ainda, né? E a gente fez um trabalho de apresentar esses poemas dessas mulheres, de fazer um exercício de criação de poema a partir da oralidade, das palavras, de cada um falar uma palavra, a partir de um estímulo, de uma observação, de algo que a gente olhou ali naquela palavra, o outro complementa, fazer como quase que uma renda, né? Uma renga, né? Aquele esquema de uma renga, criação. Então, criar um poema coletivo. O que é uma renga? A partir da oralidade, como uma renga. O que é uma renga? Né? Nesse caso, o que é uma renga? Olha, não sei se tem uma definição formal assim, né? Mas a gente aprendeu essa palavra da renga nas oficinas uma oficina de escrita criativa com a Lúcia Fabrini, que é uma das pessoas que ajudou a gente a criar essa dinâmica específica do Escritas da Ânima, que chamava essa dinâmica, essa oficina, né? E a gente fazia esse exercício de criar um poema coletivamente, compondo ele com várias palavras, com várias partes que vinha desse coletivo, e a gente chamava isso de renga, ela chamava isso de renga na oficina. Bacana. Uma renga poética, né? Uma rede, né, que a gente vai criando. Ah, entendi. É muito legal. Eu acho que um outro ponto que fica muito latente para mim é o impacto que tem a cultura dentro do universo quando a gente leva para o municipal. Então, o fato de vocês irem e fazerem esse combo artístico, né? Então, essas diversas oficinas em diversas abordagens, fica muito evidente como a cultura ela vai muito além de uma relação de consumidor e fornecedor, assim. Então, não é um produto, ela tem um impacto muito profundo por onde ela passa, por onde ela transpassa. O território, né? Exato. Então, como isso fica muito latente exatamente com essa abordagem que vocês têm também. Na cidade onde vocês estavam levando o espetáculo, não basta fazer o espetáculo, é conhecer esses espaços, é atuar com essa população, que sejam em escolas de ensino formal ou uma forma de educação informal que, querendo ou não, essas abordagens feitas na rua também são formas de educação. E elas precisam ser validadas como tal. E o impacto que isso traz, o impacto subjetivo que isso traz nessa sociedade, que não é mensurável, pelo menos não a uma primeira vista e não numa métrica quantitativa. Acho isso muito, muito bacana. Eu acho que esse trabalho quase que são atividades de mediação, né? Mas né, a gente acaba fazendo um entrecampo aí entre uma obra e o público. E isso aproxima muito as pessoas, né? Às vezes a gente faz, e é isso, o processo de aprendizagem, né? Ele pode estar em qualquer lugar, né? Quando a gente cria as condições para que ele aconteça, freirianamente falando, né? Ele pode acontecer ali no hall do teatro, né? Num bate-papo que a gente faz depois, contando um pouco sobre a Hilda, a pessoa que acabou de ver o Águida, né? Que é um dos espetáculos que a gente tem a partir de um conto homônimo da Hilda. Acabou de ver o Águida. O Águida não tem uma literatura fácil, um texto... né? É uma escrita em fluxo de pensamento, as frases não têm um sujeito, verbo, predicado tradicionais, né? Como você lê em vários livros pedagógicos, né? Então ele é estranho, ele é esquisito. Mas aí você faz um debate depois, conta um pouco da Hilda, fala sobre isso, fala do fluxo de pensamento, ouve o que as pessoas estão sentindo. E aí a gente já teve depoimentos muito bonitos, né, dessas pessoas que às vezes que ficam e participam desses debates, que falam, nossa, olha, eu realmente não entendi direito o que ela estava falando, mas eu me sinto assim às vezes, né? Então passa por uma compreensão que não é uma compreensão necessariamente racional, esse tipo de entendimento, né? Ela sente, ela percebe, né? E isso é uma sabedoria, isso é uma forma de pensamento, né? Que se dá de uma outra maneira, né? Pela experiência artística, né? Um pensamento que se descobre, né? E é um conhecimento que é constantemente invalidado, né? A gente tem um academicismo tão grande com validar um tipo específico de conhecimento e não, na verdade,
esse conhecimento ele é tão válido quanto e ele só passa por outro tipo de recepção, de construção. Né? Uhum. E falando em academia, como é que é isso na academia, né? Você está lá na Unicamp e isso então deve vir até mais forte ainda, né? Esse questionamento de como colocar todo esse pensamento numa academia. Uhum. Esse é um tema longuíssimo, né? Os diálogos, né, entre possíveis aí, né, entre universidade e o mundo, né? Tudo isso que a gente estava falando até agora tem a ver com isso, né? Com não simplesmente chegar numa cidade e apresentar um espetáculo, mas criar pontos de contato, né? A universidade tem esse desafio muito grande, né? A universidade está muito afastada, né, da sociedade, assim como muitas experiências artísticas, né? Temos essa missão, né? Como todos, né, que tenha de alguma maneira alguma ligação com a universidade, da gente tentar aproximar um pouco mais, né? A gente está vivendo agora, né, sobretudo, a gente está gravando esse programa hoje, dia 24 de abril de 2020. Então, a gente está vivendo a suspensão presencial das aulas, né? E tendo que lidar com uma série de desafios nesse sentido, né? O curso de teatro, que é um curso baseado na experiência, né? Muitas das nossas disciplinas são de experiência, né? De experiência de corpo, de voz, de criação coletiva de um processo, de um espetáculo, em atividade à distância. Então, são desafios imensos que a gente está vivendo. Que mais que a gente falou sobre isso? Não, e não só tem a questão das especificidades do curso de artes cênicas, né? Com toda essa experiência corpórea necessária, mas existe um desafio gigantesco no ensino superior como um todo, com esse processo da suspensão de aulas, e um debate que ficou muito latente é a questão da suspensão ou não das aulas. Uhum. Então, até uma discussão que ainda está em curso e a gente ainda não tem um consenso e não tem um direcionamento geral a nível estadual com relação ao ensino superior, que é exatamente, continua ou não, quais são as perdas dessa mediação à distância que é feita e, ao mesmo tempo, o quanto a universidade pode não reproduzir algum tipo de rotina também nesse sentido. Então, as perdas concretas da gente suspender, da gente tornar o ensino à distância, tornar um curso, uma graduação que é desenhada para ao mesmo tempo, até que ponto a gente consegue não fazer isso. Uhum. E entra aí uma série de questões que elas não são só de como transformar um conteúdo, né, um conteúdo que é da presença para um conteúdo mediado, mas tem também uma questão muito forte do quanto isso fica mais gritante, né? As desigualdades que a gente vive como sociedade. Então, num rápido mapeamento que foi feito, né, entre professores e alunos, de tentar entender as condições dos alunos, e a gente vê que as condições são muito díspares. Né? Tem uma quantidade muito significativa de alunos que não têm acesso à internet regular, e tem alunos que têm tranquilamente um acesso à internet regular. Tem muitos alunos que não têm acesso a computador, tem só o celular, e aí o celular é um recurso limitado para você fazer trabalhos, para você fazer uma série de coisas, né? Tem as rotinas alteradas, então tem muitos alunos que estão com rotinas alteradas, seja por o trabalho do pai, que tem que ter o comércio da família aberto, né? Um comércio de alimentação, por exemplo, tem que ser mantido aberto, famílias que têm, alunos que têm familiares que trabalham na saúde, e aí isso é uma tensão familiar que é super complexa de você exigir daquele aluno uma rotina de estudos, né, uma regularidade de estudo, como se ele não estivesse vivendo na sua casa, no seu cotidiano, uma situação bastante tensa, né?
Então, os equilíbrios, a fragilidade do equilíbrio emocional, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Não é só ofertar conteúdos mediados, mas entender que tem todo um contexto de que ambiente que está sendo recebido esses conteúdos, né? Se eles estão sendo recebidos. Então, é bastante complexa o tamanho do problema que a gente tem. Tem uma camada concreta de acesso mesmo, né, à universidade. Eu acho que quando a gente... Isso é uma discussão que transpassa todo o ambiente de ensino superior, mas quando a gente leva isso para o ambiente da universidade pública, é parte do papel social da universidade garantir o acesso. E isso é praticamente impossível nesse contexto, né? A gente não pode pressupor que todos os educandos, todos os estudantes tenham um acesso a uma estrutura mínima para participar daqueles momentos, daqueles contextos de aprendizado. E isso que você trouxe sobre a questão das tensões, existe uma camada psicológica de amparo aos estudantes que estão nas mais diversas circunstâncias, né? E é uma camada que a universidade pública, em grande medida, já tem uma defasagem estrutural, e ainda mais agora parece não, se demonstra como algo um pouco extremo não colocar isso na régua. É uma realidade que está posta, ela existe, ela está colocada no mundo concreto, e ela vai, querendo ou não, influenciar a forma de aprendizagem desses estudantes. Sim. E como assim, falei, né, das dificuldades, né? Ao mesmo tempo, por um lado, a gente não pode considerar que a gente vai conseguir substituir isso por tudo isso que a gente falou agora. Por outro lado, também a gente vê a importância desse esforço em manter algum tipo de atividade, algum tipo de conexão com os alunos. Para muitos alunos, isso também tem sido um espaço de saúde, né? De ter alguma rotina de estudo, de ter algum material, de se desligar um pouquinho das notícias do WhatsApp, que são sempre muito desesperadoras e tensas e alarmistas. Então, vai ler um texto, vai estudar, vai ter um horário com a sala e com o professor. Então, também isso tem sido, para alguns alunos, super importante e um exercício de saúde, de se manter ativo, né, de se manter, de criar um horizonte. Quando a gente, né, comecei falando em horizonte, né, de sair um pouco desse turbilhão que a gente está vivendo e conseguir olhar um pouquinho mais longe, estudar, né, retomar e ampliar um pouco esse horizonte, né? E aí isso é bastante importante. Então é um paradoxo imenso, né, que a gente está vivendo. E que atividades que podem surgir aí, que têm surgido para essa situação, ainda mais de artes cênicas? Nas artes cênicas, a gente tem um ambiente muito privilegiado, eu acho, porque a gente tem conversado muito entre professores e alunos. Então tem um ambiente muito de todo mundo tentar criar processos de aprendizagem que possam se manter nesse período. E então a gente vai tentando um esquema, tentando outros alunos, e os alunos vão dando muito esses feedbacks. Olha, esse tipo de atividade está difícil, esse tipo de coisa é bacana. Então, algumas atividades de convite a experiências individuais que o aluno pode fazer na sua casa. Estamos tentando, né, quem tem os professores que estão com a tarefa de direção de espetáculo, porque tem processos de criação que tem que acontecer, né? Tentar estimular criativamente e manter um processo de criação acontecendo à distância. Como é que a gente pensa a dramaturgia, vai criando exercícios, né, para tentar que algum processo de criação não fique completamente parado. Ao mesmo tempo, é compreender que vão ter limitações, né? E vai ter uma hora que vai precisar da presença, não tem como. Mas tem sido um desafio buscar e desenvolver essas estratégias, né? De promover esses encontros virtuais e essas experiências, né? Porque não é só conteúdo que você vai lá e lê, né? Que o aluno vai lá e lê. Encontrar disponibilidade criativa, né? Não é fácil essa disposição para a criação, né? E aí, nesse momento, a mediação é importante, seja pelo Zoom, seja por qualquer plataforma, né? Isso ajuda a estimular criativamente
todos nós. Sim. É muito essa camada de amparo, ela é muito essencial, né? O amparo, novamente a gente volta àquele ponto, a educação ela vai muito além da transmissão de conhecimento e a construção individual ela é muito mais profunda. Então, esse amparo que vocês estão dando, muitas vezes essas mediações que estão sendo feitas no sentido criativo e com propósito acadêmico, elas alcançam outras esferas, né? Individuais. E conseguir criar uma rotina dentro de um ambiente completamente imprevisível. Até que ponto a gente consegue se agarrar num mínimo de normalidade para conseguir chegar no final de tudo isso. Eu acho que tem sido um aprendizado imenso, sobretudo para os professores, né? Porque, de repente, toda a experiência que a gente tem dando aula, maneiras que a gente tem de repente, puxa o tapete, fala, você não tem mais nada, e como é que você vai conduzir um processo pedagógico nesse ambiente, dessa maneira, né? Então, está sendo de muito aprendizado, né? Espero que para os alunos também algum aprendizado aconteça, mas eu acho que para os professores está sendo bastante, né? A gente está tendo que foi exatamente isso, né? Puxou o tapete, perdemos as referências com as quais a gente estava acostumado a lidar e temos que desenvolver novas estratégias, novas metodologias, novas maneiras, né? Eu acho que está sendo um aprendizado para todos nós, né? Uhum. Como sociedade, como indivíduos, como universidade, como grupos de teatro. Uhum. Um momento de o corona revolucionário, né? Acelerando os processos, né? E já, como você já trouxe uma perspectiva freiriana, Paulo Freire já cantou essa bola lá atrás, né? Querendo ou não, a gente precisa levar em consideração o contexto histórico naquele momento para construir qualquer metodologia ou abordagem de educação. Se a gente não leva em consideração essa base concreta de mundo, o ensino ele acaba sempre ficando de alguma forma defasado. Então a gente de novo colocado à prova de colocar o mundo dentro da conta das metodologias educacionais. Sim. Eu quero acreditar que a gente vai ter ganhos a partir disso tudo também, não só perdas, né? Compreender as limitações dessa vida mediada, mas ao mesmo tempo compreender algumas possibilidades que a gente não estava vivendo, né? Então, acho que aí esses ganhos vão vir, essas mudanças vão vir para ficar, né? Vão ter que ser incorporadas. Hoje é muito difícil mapear, né, o que vai ficar definitivamente, mas eu acho que algumas coisas vão ser incorporadas, né, porque a gente também vai descobrindo coisas que funcionam, coisas que podem dar certo, podem ser de outra maneira, em termos artísticos e pedagógicos, né? Literalmente. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigado, Alice. Amanda, acho que quer encerrar, passar a bola para a Alice também fazer um encerramento. Talvez, de repente, a Alice encerra primeiro e a Amanda faz um fechamento aí. Eu acho que foi dito já, né? Eu acho que, sobretudo, o cenário que a gente está vivendo tanto no campo artístico quanto no campo pedagógico. São dois campos que estão sendo muito afetados pelo contexto atual, né? Todo mundo está vendo aí artistas se reinventando, né, para tentar maneiras de manter algum tipo de diálogo com o público e com a criação artística, e o ambiente escolar também, né? Muitas dificuldades e muitas limitações, então acho que é importante dizer que também a gente se depara com limitações e que essas limitações nos façam valorizar a presença, né, e algumas possibilidades que só se dão no encontro, e aí tanto a educação quanto a arte são espaços de encontro por excelência, então que a gente possa sair disso valorizando cada vez mais e também aprender com algumas tecnologias, estratégias, né, tanto para a arte quanto para a educação, que a gente pode incorporar aí no nosso modus operandi de hoje em diante, né? Alice, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por trazer essa visão de mundos que são separados, mas conversam muito, que é, enfim, o ensino superior e o universo artístico, do teatro
E com certeza a gente espera que esse diálogo sobre novas tecnologias e novas abordagens educacionais fique muito mais sensato agora e que a gente consiga se pautar em experiências concretas muito mais do que em fontes comprovadas, né? Muito mais do que em achismos e vertentes vazias só para levantar bandeiras que convenham. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo que assistiu e a gente se vê no próximo programa. É isso aí, obrigado, gente. Não esqueçam de comentar aí se vocês gostaram e não gostaram. Sugestões são sempre bem-vindas. Inscrevam-se no canal, assistam outros programas do Curadoria ILST. Obrigado e até a próxima.